Poxa, poxa, Sebra, todo aluno de lógica ouve essa piada. Eu conto para Ainda bem todos que os ela não alunos de lógica. entendeu. Ainda bem que ela não entendeu. Haverá outras oportunidades. Senhores, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique Litaif do canal Lógica Online. Estamos aqui ao vivo para a nossa aula de reações químicas. Já? Todo mundo. Poxa, Maurício, nem entra na corda, né? Uhul! Uma coisa fundamental hoje que nós vamos verificar, nossa aula dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos verificar o que é balanceamento e tipo de reações, e, portanto, nossa aula hoje, especificamente, será relativamente rápida. No entanto, a lista de exercícios, por outro lado, é maravilhosamente longa. Essas listas já estão em nossas atividades. A segunda parte da aula, não esqueça que é material de história, que é a Idade Média, material maravilhoso. Temos três professores que vão trabalhar conosco, que é o Se Liga Nessa História, o da Débora Aladim, dos conteúdos delas, e mais uma professora daqui de Manaus mesmo, que vai nos ajudar com material de história, a professora Solange. E todos eles a gente vai pegar vários conteúdos. Para começar, vamos começar material de Idade Média, na verdade, um tópico maravilhoso. Vamos começar a estudar. Peguem, por favor, papel e caneta e vamos começar a trabalhar. Não fiquem tristes, a vida vai dar certo. Em primeiro lugar, reações químicas. Todos os dias, nós vemos em nossa volta ocorrerem reações químicas. Aliás, não só à nossa volta, mas dentro de nós. De tal maneira que podemos dizer que quase toda a vida depende de reações químicas. A definição básica de reação química, como nós já aprendemos desde a nona série, é quando uma substância se transforma em outra substância completamente diferente da inicial. Cuidado, isso não é mudança de fase. Mudança de fase é quando uma substância ela muda a sua fase. Por exemplo, você pega a água no estado sólido do gelo e derrete, se transforma em água, que derrete e você consegue continuar aquecendo, ela se transforma em vapor. Você pega papel, pica o papel, molha o papel, ele vai ser papel picado, depois papel molhado, mas ainda é papel. Agora, quando você pega o papel e queima esse papel, ele se transforma em substâncias químicas diferentes das iniciais. E isso é a definição de reação química. E, para relembrar, nós temos aqui o que é reação química? Nós temos os reagentes, uma transformação em produtos. O problema é que, para expressar essas transformações, nós utilizamos o fundamento chamado equação química. E o que é essa equação química, do jeito que a gente está relacionando e colocando? Vamos tomar alguns cuidados. Equação química é sempre relacionada para reagente e produto. Por exemplo, quando eu pego o álcool, uma reação de combustão, no caso aqui, reage com o oxigênio do ar, ele se transforma em gás carbônico e água. Nós podemos colocar da seguinte forma a questão de reagentes e produtos do álcool. O álcool é o C2H5OH, ele reage com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e H2O. Mas não só isso. Quando você escreve a reação química, você tem que determinar o estado físico das substâncias. No caso aqui, eu tenho o álcool no estado líquido, o gás oxigênio no estado gasoso, o CO2 também no estado gasoso e a água no estado de vapor. Estado de vapor, como vocês sabem, significa uma substância que, quando você altera a pressão e temperatura, pode se transformar de novo em gás ou se transformar em líquido, ou seja, que muda de fase. Além disso daqui, nós podemos escrever essa setinha aqui, indicando que é um desprendimento de gás, a formação de uma determinada substância. Então, tudo isso aqui é a definição básica, que nós chamamos de reações químicas. Então, vamos lá. Como é que se lê isso daqui? Nós temos aqui as substâncias. Essas substâncias aqui, elas reagem para produzir os nossos produtos. Então, como se lê essa equação?
a gente lê essa substância, C2H5OH, reage com gás O2, produzindo CO2 e H2O. Então, definição, o que que é, baseado nisso, o que que é uma equação química? Baseado nisso aqui que nós falamos. O que é a equação química? É a representação simbólica e a abreviação de um fenômeno químico. Vini, nem falei oi para você, querido. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, querido? Opa, tudo ótimo. Para em termos de exemplificação, nós temos exemplo número 1. Vamos colocar aqui gás hidrogênio, ele reage com O2, produzindo H2O. Nós temos também o balanceamento da equação, que obviamente eu vou ensinar para vocês. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Vamos delimitar o que significa cada um destes. Numa reação química, isso aqui são o quê? Isso aqui são os reagentes. Nós dizemos que os reagentes, eles estão no primeiro membro. E aqui eu tenho o produto ou produtos que estão no segundo membro. O H2, o O2 e o H2O são as fórmulas que indicam quais são as substâncias químicas participantes nas reações. No primeiro membro, nós temos os reagentes, isto é, as substâncias que entram em reação para formar o nosso produto. O produto, ou seja, as substâncias que são formadas nas reações. Os números que ficam à frente aqui das reações, dos elementos, das substâncias que constituem a reação química, chamam-se coeficientes estequiométricos, ou simplesmente coeficientes. Eles indicam a proporção de moléculas, ou de mols, né, de mols que participam da reação. Eu, Henrique, coloquei aqui esse coeficiente 1, apenas para abarcar a ideia e para marcar que tem um mol. Mas, normalmente, ele não aparece, já ele fica subtendido, tá bom? As fórmulas químicas, que são o H2 reagindo com O2, produzindo H2O, elas dão um sentido qualitativo para a reação química, ou seja, dizem quais são as substâncias que estão reagindo e quais substâncias que estão sendo produzidas. Os coeficientes da reação, que são esses números que estão aqui na frente, dão um sentido quantitativo à reação química, no sentido de que dão as quantidades exatas que reagem de moléculas e depois mols. Eu expliquei, eu coloquei na nossa plataforma, pessoal, que são os nossos alunos do dia a dia, eu coloquei uma fórmula de revisão, material de revisão, em que você estuda leis ponderais, para essa parte de leis ponderais que trabalha sobre o que nós chamamos de lei de Lavoisier, lei de Proust, que trabalha com as chamadas proporções que existem numa reação química. Que fique claro, toda reação química não é simplesmente você reagir substância e misturar num frasco para ter alguma coisa. Não. Todas as reações químicas, elas sempre reagem nas quantidades adequadas. E se não tiver na quantidade adequada, ou não reage de maneira correta, ou simplesmente não reage. Então, nossa aula aqui, nós vamos aprender alguns detalhes sobre como balancear essas equações, ou seja, como escrever, na linguagem química, a proporção correta de mols que existe numa reação. E também nós vamos verificar os tipos de reações que vamos encontrar. Na próxima aula, vamos verificar também as condições de ocorrência para uma reação e algumas reações especiais, como reações de redox, oxidação e redução. Primeiro caso aqui agora, vamos verificar o que é balanceamento de uma reação. Se alguém tiver alguma dúvida, aperte o botão levantar a mão, abra o microfone e pode falar comigo. Tá bom? Pode perguntar à vontade. Obrigado. Vamos lá. Balanceamento de uma equação química.
Maurício, gostou da tela preta, sim? Gostei. É melhor do que aquela quadriculada. Essa aqui é quadriculada também, mas tudo bem, bora lá. O balanceamento de uma equação química. Existem várias maneiras. Balancear uma equação, deixa eu me explicar isso daqui. Quando nós temos aqui N2, ele reage com H2 e ele produz NH3, isso aqui nos dá aspecto apenas qualitativo da reação química, mas não diz quantas moléculas reagem aqui. E eu vou explicar o porquê agora, quando eu coloco os números aqui da frente da reação, eu estou dizendo a proporção que existe dentro da determinada reação química. O objetivo dessa parte da aula é ensinar vocês a como escrever esses números. O primeiro método que eu vou ensiná-los, ferreta, poxa, me senti bem agora, né? Chama-se método das tentativas. O método da tentativa, embora esse nome pareça esquisito e aleatório, ele funciona relativamente bem na determinação dos coeficientes num grande número de reações químicas, mas temos que seguir os procedimentos básicos. Esses procedimentos que eu vou falar agora são de acordo com o que eu, professor Henrique Litaif, vou colocar. Talvez modifique de livro ou então de algum outro professor, mas a maneira como eu estou ensinando para vocês, ela funciona muito bem, tá bom? Vamos lá. Como é que funciona aqui? O que significa balancear uma equação? Tem que colocar essa definição, né? Senão a gente não pode esquecer isso. O que é balancear uma equação? A gente está falando sobre balancear, a gente tem que definir. O que é balancear uma equação? A balancear uma equação é acertar os coeficientes. Essa parte é bem teórica, então a gente tem que escrever um pouco, tá bom? Acertar os coeficientes de uma equação química igualar o total de elementos do primeiro e do segundo membro. Muito bem, agora que podemos falar aqui, vamos definir os passos do método das tentativas. Primeiro passo. Devemos balancear os elementos diferentes, devemos balancear primeiro os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Do hidrogênio e do oxigênio. Segundo passo, devemos balancear em seguida o hidrogênio e o oxigênio, nessa ordem. Bom, agora que nós já sabemos como é que faz essas estruturas, vamos tentar aplicar isso em termos de exercício, tá bom? Não é muito complicado, mas vamos tentar fazer, tá bom?
Exemplo número 1. Alumínio. Ele reage com O2, produzindo Al2O3. Como é que é a regra que eu ensinei para vocês? Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. No caso, como não tem hidrogênio aqui, é fácil, eu tenho oxigênio. Eu tenho alumínio. Tenho quantos alumínios desse lado? Eu tenho 2. Tenho quantos alumínios desse lado? Tenho 1. Tem que balancear. Vai ficar quanto? 2. O número que nós colocamos sempre é o número à frente do elemento. Nunca é o número aqui. Nunca balanceamos assim. Não existe isso, tá bom? Sempre é o número à frente do elemento. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Aqui tem quantos? Aqui tem 3 e aqui tem 2. Normalmente vai ficar como? Aqui eu coloco 3 e aqui na frente eu coloco 2. Olha, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Mas o que aconteceu aqui? Está alterando o alumínio de novo. Tem 4 alumínios. O que a gente faz? Coloca o 4. O nome desse método se chama método das tentativas, porque ele dá uma sequência de dados que você tem para fazer e para organizar o problema. Ficou claro? Vamos fazer exemplo 2. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa assim? Vamos ver lá. Vamos por Não. partes. Quem falou não, pelo amor de Deus? C2H6, ele reage com O2, produzindo CO2 e H2O. Quais são as regras de balanceamento? Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Quais são os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio? Tem o carbono, né? Tenho quantos carbonos no primeiro membro? Eu tenho 2 carbonos no primeiro membro e tenho apenas 1 carbono no segundo membro. Não esqueça que essa molécula aqui, deixa eu me desenhar ela mais chique. Esse aqui é o CO2. CO2, o que significa o quê? Significa 2 oxigênios para cada átomo de carbono. No caso, eu tenho 2 átomos de carbono aqui. Vou ficar quantos aqui? Vou colocar aqui na frente 2. Respira. Quantos hidrogênios eu tenho? Você tem que olhar para o primeiro membro. No primeiro membro eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 6 hidrogênios. E aqui eu tenho apenas 2 hidrogênios. Qual o número que eu coloco para balancear isso? É o número aqui, eu coloco 3. Porque 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Respira. Agora eu vou balancear o oxigênio. Para balancear o oxigênio, eu vou olhar para o segundo membro. Por quê? Porque para o segundo membro já está todo balanceado. Já coloquei os coeficientes necessários. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 4 mais 3, eu tenho 7 átomos de oxigênio. O que significa isso? Que eu tenho que ter 7 aqui também, desse outro lado, no primeiro membro. O problema é que 7 é um número ímpar. Então eu coloco assim, olha, 7 sobre 2. Porque 7 sobre 2, multiplicado pelo 2 que tem aqui, vai ser igual a 7. Tudo bem? Normalmente, quando nós trabalhamos com balanceamento de equação, é comum trabalharmos com os números inteiros deles, mas não é uma regra. Você tem apenas que tomar cuidado, tá bom? Bora fazer mais um exemplo? Não, se alguém não entender algo, por favor, grite, que a nossa aula hoje é bem tranquila, bem rapidinha, tá bom? Já, exemplo 3. Óxido de cálcio reage com P2O5, produzindo Ca3, PO4, 2. Antes de explicar essa questão, eu gostaria de ensinar vocês a como ler isso daqui. Vamos lá, vou tentar fazer, depois eu vou ter que apagar tudo. Eu tenho 1 cálcio, 1 oxigênio. Eu tenho 2 fósforos e 5 oxigênios. Nesse último elemento eu tenho 3 cálcios e tenho 1 vezes 2, 2 fósforos e 4 vezes 2, 8 oxigênios. Ficou claro tudo aquilo que eu falei e escrevi? Perfeito. Quais são as regras de balanceamento? Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Depois, devemos balancear o hidrogênio e o oxigênio nessa ordem. Nesse caso, eu tenho que começar o balanceamento pelos elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio, que no caso são cálcio e fósforo. Quantos cálcios? Vamos começar pelo cálcio. Quantos cálcios eu tenho no primeiro membro? Eu tenho 1. E no segundo membro eu tenho quanto? Tenho 3. Então eu coloco 3 aqui na frente.
Agora eu vou olhar para o fósforo. Lembre-se, primeiro os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio, e depois o hidrogênio. E por último o oxigênio, nessa ordem. Eu tenho quantos fósforos aqui? Eu tenho 2 fósforos. E aqui tem quantos fósforos? Aqui tem 1 vezes 2, 2. Quando já está balanceado, você não faz nada. Deixa como está. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. Só nesse ponto aqui eu tenho 3 oxigênios. E aqui eu tenho 5 oxigênios. Então, no primeiro membro, eu tenho 8 oxigênios. Essa riscadeira toda aqui eu estou fazendo só para a gente ensinar como deve pensar isso daqui. Não vai fazer desse jeito. Aqui, o oxigênio tem quantos? Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8. Já está balanceado, não precisa fazer nada. Observe que nessa equação final, o oxigênio ficou automaticamente acertado com os coeficientes, né? Não precisa, só um detalhe, não precisa colocar o coeficiente 1, nunca precisa, tá? Só vou colocar aqui apenas por uma questão de organização, para ficar chique e bonitinho, tá bom? Bora fazer mais um exemplo, por favor? Só um minuto. Exemplo 4 aqui. Al OH3 reage com H2 SO4, produzindo Al2 SO4 3 e H2O. Vamos ler a equação só para essa molécula. Eu tenho 1 alumínio, 1 vezes 3 oxigênios e 1 vezes 3 hidrogênios. Perfeito. H2SO4. Eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 1 enxofre e tenho 4 oxigênios. Reagiu, produzindo Al2, aí entre parênteses SO4, 3. Eu tenho 2 alumínios, eu tenho 1 vezes 3 enxofres e tenho 4 vezes 3, que é 12 oxigênios. E finalmente H2O significa que eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Perfeito. Qual a regra de balanceamento que eu expliquei para vocês? Primeiro, nós devemos balancear os elementos. Desculpe aqui. Primeiro, nós devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. E depois, balanceamos o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Nessa ordem. Vamos começar pelo alumínio. Quantos alumínios eu tenho aqui? Eu tenho 1, aqui é 2, então vai ficar quanto aqui? 2, tranquilo. Agora eu vou balancear o enxofre. Tem quantos enxofres no primeiro membro? Aqui tem apenas 1. E aqui tem quanto? 1 vezes 3, 3. Eu coloco 3 aqui na frente. Observe aqui que eu estou ignorando solenemente os outros elementos. Eu vou balanceando de acordo com a minha ordem. E depois eu tento encaixar e organizar os outros elementos, tá bom? Só um minuto, por favor. Já, continuando aqui. Hidrogênio agora, né? Claro, hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho... Só aqui um minuto. Hidrogênio. Primeiro verifica no primeiro membro quantos hidrogênios você tem, para poder fazer esse seu cálculo aqui. Tem 1 vezes 3, 3. Vezes 2 aqui da frente, vai ficar 6. Eu tenho 6 hidrogênios. Aqui tem quanto? Aqui tem 2. Vezes 3, 6. 6 hidrogênios. Significa o quê? Que no primeiro membro eu tenho 12 átomos de hidrogênios. Respira. Para a equação ser balanceada, o que tem que acontecer? O número de hidrogênios dos reagentes do primeiro membro, o número de hidrogênios do primeiro membro, tem que ser igual ao número de hidrogênios do segundo membro. Então, quantos hidrogênios eu tenho no segundo membro? Tem que ter 12. Aqui já tem 2. Não tem hidrogênio nesses outros caras, então vou colocar 6, porque 6 vezes 2 é 12. Pronto. A equação já está balanceada. Eu posso acrescentar uma pequena regra para vocês também. Em equações mais longas, assim, um pouco mais complexas, de modo geral, o oxigênio vai se autobalancear. Vamos verificar se está tudo balanceado? Começando aqui.
Vamos lá, oxigênios. Vai ficar quanto? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 oxigênios aqui. Aqui, 4 vezes 3, 12. Então, 12 oxigênios desse lado. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 6 mais 12. 6 mais 12 são 18 átomos de oxigênio. Do outro lado. Rapaz, do outro lado tem que ter 18 também. Aqui é quanto? Aqui é 4 vezes 3, vão ficar 12. 12 átomos de oxigênio. Aqui é 1 vezes 6. 6 átomos de oxigênio. Realmente deu 18 também. Olha, muito bonito. A equação realmente ela está balanceada. Mas isso é uma regra que acontece muito, na verdade, meninos. Quando você, em equações mais complicadas, de modo geral, o oxigênio vai se autobalancear. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Beleza. Agora que está bem, tudo bonito, anota essa parte, tá? Vamos verificar agora como classificar essas chamadas reações químicas, tá bom? Vamos lá. Senhores, a minha transmissão está tudo ok para vocês? Não está travando nada, não? Está tudo ok? Confirme, por favor. Tudo ok, professor. Obrigado, senhora. Então, vamos lá. Classificação das reações químicas. Normalmente, as reações químicas, elas podem ser classificadas segundo vários critérios, dependendo do que nós iremos estudar. O primeiro critério que eu vou relacionar aqui, só para adicionar, eu posso colocar chamadas reações em termos de reações exotérmicas, apenas exemplificando, né, porque a gente vai estudar isso depois. Reações do tipo, elas podem ser classificadas em reações do tipo exotérmicas ou endotérmicas. Reações, por exemplo, né, que a gente está classificando, né? O que são reações exotérmicas? Reações exotérmicas são reações que liberam calor. Essas reações que liberam calor normalmente são chamadas reações, porque exotérmica significa exo, né? Significa para fora, termos significa calor. Portanto, uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Um exemplo muito comum de reação exotérmica que podemos colocar é a queima do carvão. A queima do carvão, o que acontece? É o carbono, ele reagindo com gás oxigênio, e ele produz gás carbônico e mais calor. Isso é muito importante aqui. O outro caso que nós temos, pelo contrário, agora, né, o caso da reação endotérmica, o que são reações endotérmicas? Reações endotérmicas são reações que absorvem calor. São reações que absorvem calor. E para ela se processar, o que endo significa para dentro, né? Termo significa calor. Exemplo muito comum que a gente pode colocar é o N2. Ele reage com O2. Ele precisa de calor para acontecer, ou seja, vai ficar 2 NO. Essas reações endotérmicas são reações que elas sugam calor do ambiente para poder acontecer. Mas isso aqui é o básico, tá? As reações que vão ser cobradas para vocês, eu estou falando em termos de Enem, em termos da Universidade do Estado do Amazonas, são as seguintes, anotem, por favor. Classificações importantes.
Reações de síntese ou adição. Reação de análise ou decomposição. Reações de deslocamento ou simples troca. E é claro, reações de dupla troca. Esses são os casos que a gente vai ver agora, nesse momento, tá bom? Ainda temos, além dessas, o que nós chamamos de reações de redox, e também ocorrência, aliás, as condições para que uma reação química efetivamente ocorra. No momento aqui, para essa nossa aula, nós já vamos aprender apenas como é que dizemos o nome? Vamos apenas classificar alguns deles, tá bem? Vamos verificar agora, por favor. Reação de síntese e adição. Depois de terminar essa parte aqui, eu tenho só que abrir outro arquivo, que é uma lista de exercícios. A nossa lista de exercícios, tá? Que eu vou fazer algumas delas, apenas para vocês entenderem o pulo do gato dessas questões. Vamos lá. Primeiro caso, reações de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição é quando duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância composta. Produzindo uma única substância composta. Exemplo que a gente pode colocar. Substância simples, como vocês se lembram, é a substância formada por um único tipo de átomo. A substância composta é formada por dois ou mais átomos. A substância simples que nós estamos falando aqui, por exemplo, né, carbono reage com carbono, estado sólido reage com gás oxigênio, sofre calor, isso aqui forma gás carbônico. Enxofre reage com O2, produz SO2, e, é claro, o óxido de cálcio com água produz cal, que é chamada cal hidratada, né, cal apagada, que é o hidróxido de cálcio. Essas reações são denominadas de reações de síntese. Por quê? Porque eu tenho duas ou mais substâncias para formar uma única substância mais composta. De fato, tem uma sutil classificação entre elas. Eu posso ter uma reação de síntese total, que significa síntese total, que é quando uma única quando os reagentes são apenas substâncias simples. E síntese parcial.
Quando entre os reagentes já houver uma substância composta. Quando entre os reagentes. Já houver, no mínimo, uma substância composta. Que foi esse último exemplo aqui que nós colocamos. Esse aqui foi reação de síntese ou reação de adição. Próximo caso. Reações de análise ou decomposição. Reação de análise ou decomposição. Como é que ela ocorre? Ocorre quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Composta. Se divide em duas mais estruturas mais simples. Como exemplo aqui, podemos colocar o que é HGO. Ele reage sobreaquecimento, vai produzir 2 mols de mercúrio e gás oxigênio que é liberado. Outro exemplo, KClO3, ele também se decompõe, formando KCl, gás oxigênio, e é claro, carbonato de cálcio, cálcio 3, que produz o que? CO2, CaO, que é óxido de cálcio. Essas aqui são reações muito comuns, então vamos tentar verificar o seguinte. Não esqueça que, mesmo no caso da reação de decomposição, algumas reações de decomposição recebem nomes especiais. Deixa eu me colocá-los. Tá aqui, certas reações de análise de decomposição recebem nomes especiais. Essa daqui, muito legal. Pirólise. Maurício, o que tu acha que significa isso? Não sei. Acho melhor te explicar. A pirólise, piro significa calor, fogo, né? E lise significa quebra, né?
Então, pirólise é a decomposição pelo calor. É a decomposição pelo calor. Também isso aqui é conhecido como calcinação, tá? Deixa eu colocar um exemplo bem bacana para podermos lembrar. Aqui, ó, QNO3. QNO3,2. Tá vendo que isso aqui é o Q grande, né? Esse aqui é o Q maior, de carga 2 mais, né? Importante lembrar. Aqui vai ficar quanto? O delta vai ficar o quê? 2 mols de QO mais 4 de NO2 e aqui gás O2. A questão principal é que eu tenho uma única substância composta e formou várias outras. Ela é chamada, nesse caso específico aqui, de reação de decomposição, porque você pega uma única substância e transforma em outras. Como isso aqui ocorre, como essa decomposição, ela ocorreu na presença de calor, ela recebe o nome de pirólise. Beleza? Perfeito aqui. Outro caso muito comum que pode cobrar da gente é esse outro aqui. Pirólise. Fotólise. Foto significa luz, né? E a lise significa quebra, né? O que é fotólise? Fotólise é a decomposição pela luz. Uma decomposição pela luz muito comum em reações que vocês já conhecem é a decomposição da água oxigenada na presença de luz. O que que, por exemplo, o Maurício faz? Ele quer descolorir os pelos do braço, né? O que que ele faz? Ele pega a água oxigenada, bate ela tudinho para ela ficar minimamente cremosa, pega 20 volumes, né? Aí passa no braço. Depois de passar no braço, ele vai para o sol. Porque o que que acontece? O H2O2, que é essa substância aqui, olha, isso aqui é água oxigenada, tá bom? O H2O2, na presença de luz, ele se decompõe em água e gás oxigênio. Esse gás oxigênio necessário, isso aqui libera calor ainda, ela reage com a queratina de nosso cabelo, a melanina, aliás, do nosso cabelo, o pigmento, né, que dá a cor ao cabelo, e destrói esse pigmento. O nosso cabelo, mesmo o meu cabelo aqui, ele é branco, ele tende a ser branco, na verdade, que é a ausência de melanina, né? Então, quando você queima esse daqui, ele fica uma cor meio branca, mas só que o subproduto dessa melanina, em contato com o ar, continua reagindo e vai produzir uma substância amarelada por causa do sebo que existe no nosso cabelo, que é aquele louro, aquele louro manga, né? Manga chupada. Então, essa reação que ocorre, que é bem interessante mesmo. Isso aqui é fotólise. Tem uma outra reação também que é muito bonitinha, que é essa daqui, olha. Chamada de reação de eletrólise. O que é eletrólise? É a decomposição pela eletricidade. Decomposição pela eletricidade. Exemplo aqui. Água, né? A gente pode pegar aqui a água. Quando você passa corrente elétrica na água, numa reação de eletrólise, água com sal, né? Que a gente chama, né? Reação de eletricidade, você consegue pegar a água e separá-la, decompô-la nos seus componentes principais, que é o gás hidrogênio, que é um explosivo maravilhoso, e meio de oxigênio. Eu sempre fico espantado como químico, minha formação é química, né? Eu fico sempre espantado, né, que eu vejo poucos acidentes com isso.
Na prática, fazendo da maneira apropriada, o menino com uma vasilha de plástico e uma tomada na casa dele dá para fazer desgraça. E eu não entendo por que não tem mais acidentes. Eu acho interessante isso. Não, por favor, não faça, tá? Você que está vendo esse vídeo, não faça isso, tá? Por favor, que não dá certo, não. Provavelmente você vai fazer errado, então você vai se matar. Então, não tente fazer isso daí. Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte, dessas reações de decomposição, análise? Perfeito, vamos continuar aqui. Reações de deslocamento ou simples troca. Quando ela ocorre? Reação de deslocamento e simples troca. Ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta e desloca desta última uma nova substância simples. Traduzindo, meninas, uma reação de dupla. Eu vou escrever um esquema aqui bem interessante aqui para você poder entender. Você está aqui com seu namorado, AB, né? Aí você, do outro lado, tem outra menina lá que gosta do seu namorado. O que acontece? Ele vem, expulsa você, tá? E fica com ele, formando esse novo par, tá bom? E você fica aqui de fora. Ela é chamada de reação de deslocamento simples troca, porque desloca ou o cátion ou o ânion relativo da molécula, tá bom? Esse deslocamento, quando eu falo que a gente vai ver, inclusive, como é que ele ocorre, a gente vai ver depois em condições que favorecem uma determinada reação, ele é sempre baseado da seguinte forma: metal desloca metal, metal desloca metal. Exemplo aqui. Aqui eu tenho o cobre, ele reage com AgNO3. Vai ficar como isso daqui? O cobre, ele desloca a prata, porque metal desloca metal. Vai ficar como? Vai formar o cobre aqui, se encarga 2 mais, sempre CuNO3 2, e libera a prata. Não esqueça que, pelo menos da maneira como é cobrada no vestibular, o que vai ser pedido de vocês é a identificação do tipo de reação, não exatamente como ela ocorre, tá bom? Não exatamente como ela ocorre. Obviamente, vamos dar uma balanceada aqui, bacana. A questão mesmo, beleza. Isso é uma reação de deslocamento simples troca? Sim, porque eu tenho um metal, ele desloca o cara que é positivo, o nosso cátion, sempre metal desloca metal, né? E fica no lugar dele. Então, essa reação é a reação de deslocamento simples troca. Outro exemplo que a gente pode colocar? Que o ferro ele reage com o QSO4. Mesma coisa aqui, olha. Vai produzir o quê? Vai produzir FeSO4 e libera
cobre. Exemplo 3. Só um minuto, por favor, meninas. Cl2 reage com NaBr. O que vai acontecer? O cloro é um ametal, desloca o ametal. Vai formar o NaCl e libera o Br2. Então, todos esses casos são o que nós chamamos de reação de deslocamento ou simples troca. Como ela ocorre, a gente vai verificar na próxima aula, porque isso pode ser pedido de vocês, tá bom? Só um minuto, por favor, de novo. Kate? Já, continuando aqui. Reações de dupla troca. Só um minuto aqui, por favor, meninos. Já, reações de dupla troca. Reação de dupla troca é sempre a troca de cátion com ânion. É a troca de pares, é a troca de casal nesse caso, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma substância A, B, ela reage com a substância C, D. Quem é a B? É o íon, é o cátion A mais com B menos, e o CD é C mais com D menos. A dupla troca ocorre, senhores, quando eu pego o cátion positivo de um com o ânion negativo de outro para formar uma nova substância, entendido? Uma dupla troca, ou seja, trocas que ocorrem ao mesmo tempo. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar AD com CB. É isso que é dupla troca. Deixa eu me colocar alguns exemplos. Porque na reação de dupla troca ocorre a permutação dos dois elementos ou radicais, dando origem sempre a dois novos compostos. Então vamos verificar assim como funciona. Exemplo 1. NaCl reage com AgNO3, produzindo, vamos lá. Quem é o NaCl? NaCl é o Na+, com o Cl-. Quem é o AgNO3? É o Ag+, com NO3-. É a equação de dissociação que a gente está fazendo. A reação de dupla troca ocorre quando a parte positiva de um fica com a parte negativa do outro. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar NaNO3, positivo com negativo, e positivo com negativo, Ag com Cl. Tá vendo? Isso aqui é reação de dupla troca. Exemplo 2. Maurício, fale, querido amigo. Como se define reações de dupla troca? Como diz a Shakira, eu não escrevi realmente. Deixa eu me colocar bonitinho a definição aqui. Reação de dupla troca. Quando os dois... Eu vou apagar isso aqui só para ficar claro. Tá bom? Ocorre quando dois compostos reagem
trocando entre si os dois cátions ou ânions e dando origem a dois novos compostos. Dando origem a dois novos compostos. Resumidamente, Maurício, a reação de dupla troca é a troca de casal, né? Você tem a Shakira, você tem a Shakira e o Piquet, e o outro lado lá, você tem o Maurício e a Mariazinha, tá bom? Tu vai ficar com o Piquet e a Scarlett Johansson vai ficar com a Mariazinha. Isso é uma reação de dupla troca. Tu entendeu? É bem simples, tem que ter mente aberta. Exemplo número 2. Fe, sulfeto de ferro, reage com HCl, produzindo... Quem é sulfeto de ferro? Sulfeto de ferro, na verdade, é o Fe2+, com S2-. Quem é o HCl? O HCl é H+, com Cl-. Junta a parte positiva de um com a parte negativa do outro. Vai formar que substância? Vai formar o Fe, Cl2, e H com S vai formar H2S. Então, eu acho que não esqueçam que os exercícios vão pedir para você identificar o tipo de reação. Nesse caso aqui, sim, tem um tipo muito comum, que é muito comum aparecer nos exercícios, chamada reação de neutralização. A reação de neutralização é um exemplo de reação dupla troca. Tá aqui, exemplo de reação de dupla troca. Com licença, desculpe. Tá aqui, exemplo de reação de dupla troca. Deixa eu me colocar aqui. Caso que é HCl, ele reage com NaOH, produzindo. Quem é o HCl? HCl, quando você faz a equação de dissociação, vai ficar H+, e Cl, Cl-. NaOH vai ficar como? Vai ficar Na+, e OH-. Juntando a parte positiva de um com a parte negativa do outro, vai formar que substância? Vai formar NaCl e H com H forma H2O. Que é HOH, né, que a gente está falando. Essa parte aqui não é complicada, essa aula. Olha, ficou bonitinha, essas anotações. Eu vou mandar para vocês, tá? Ela não é muito complicada, essa parte, sinceramente. Mas só que ela, para a próxima etapa da aula, e depois a parte de cálculo estequiométrico, que no final das contas é o que efetivamente se pede no vestibular, vocês têm que saber todos os detalhes de reações químicas. Por isso eu peço. Para essa aula que eu escrevi para vocês, o pessoal que está assistindo nossa aula no YouTube também vai ficar sabendo, eu montei 2 listas de exercícios, 2 listas extremamente detalhadas, com respeito a reações de balanceamento, fundamentais, que a gente tem que aprender de qualquer jeito, interpretação delas, é claro, e também material de identificação de reações químicas, que eu mandei 2 listas para vocês.
Eu gostaria muito que vocês fizessem, se esforçassem de verdade e já ficarem preparados para a próxima aula, que a próxima aula é um pouco mais difícil, que é material de condições para ocorrência de reações. A gente tem que saber o que é metal, o que é ametal, a gente tem que verificar quando uma reação ocorre ou não. Então, e também a revisão de NOx, né, que a gente vai ter que aprender alguns detalhes sobre NOx. Então é isso. Deixa eu parar aqui a gravação, tá? O pessoal que assistiu nossa aula até agora, muito obrigado, tá bom? Vamos continuar estudando e caso você precise de alguma ajuda, entre em contato conosco, tá bom? Abraço. Só um minuto. Como falei